Olá pessoal, aqui é o professor João Alessandro e na videoaula de hoje vocês vão aprender sobre a lei dos senos. Vamos ver aqueles exercícios espertos para vocês gabaritarem na hora da prova. Se liga nessa aula, dá um like no nosso vídeo, se inscreva no canal e boa aula para vocês. Abraço! Olá pessoal, aqui é o professor João Alessandro e nós estamos vendo na nossa videoaula do playlist sobre triângulos quaisquer. Na aula anterior do playlist, nós estudamos sobre a lei dos cossenos. Nessa aula, nós vamos estudar sobre a lei dos senos, tá? Então, essas leis, tanto a lei dos cossenos quanto a lei dos senos, elas podem ser aplicadas em um triângulo qualquer. A lei dos senos, além de ser aplicada num triângulo qualquer, ela também pode ser aplicada num triângulo que está inscrito numa circunferência. O que é um triângulo inscrito a uma circunferência? Você tem a circunferência e os vértices desse triângulo pertencem a essa circunferência e ele está dentro da circunferência, tá bom? Como que a gente vai usar a lei dos senos, né? Então, eu vou ter um triângulo aqui, ele está inscrito na circunferência, então eu tenho, vamos por uma questão de ordem, chamar de triângulo A, B e C. Ok, pessoal? Então, eu tenho o triângulo ABC. Então, tenho o ângulo A, tenho o ângulo B e tenho o ângulo C. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte, galera, ó. De frente para o ângulo A, eu tenho o lado que a gente vai chamar de Azinho. Tudo bem? Da mesma maneira, de frente para o ângulo B, eu tenho o Bzinho. Tá ok? E seguindo o mesmo raciocínio, de frente para o ângulo C, eu tenho o Czinho. Então, é bem tranquilo, tá vendo? Ó, o ângulo A aponta para o Azinho, o ângulo B aponta para o Bzinho e o ângulo C vai apontar para o Czinho. Então, a lei dos senos, ela vai ser da seguinte maneira: o Azinho sobre o seno do ângulo A, ok? Aí eu tenho o Bzinho sobre o seno do ângulo B, que é igual ao Czinho sobre o seno do ângulo C. Ok? Professor, e aonde que entra essa circunferência na história, né? Então, se o triângulo estiver inscrito numa circunferência, você tem aqui do centro até a circunferência, você tem o raio. E a lei dos senos fala pra gente que isso aqui também pode ser igual a 2 raios. Ok? Então, essa daqui é a fórmula que contempla a lei dos senos. Ok, galera? Vamos aplicar isso no exercício prático, então? Então, vamos lá para o nosso exemplo, aquele exemplo maroto para você gabaritar na hora da prova, hein? Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, tá? Então, foi dado o ângulo de 45 graus, que é o ângulo B, o A vale 30 graus, aqui é 5 raiz de 2 e aqui ele quer saber o valor do lado que tem como tamanho o Bzinho, tá bom? Então, uma diferença também, pessoal, em relação à lei dos cossenos, a lei dos senos a gente identifica quando ele der 2 ângulos, quando ele der 3 ângulos, quando ele der lá em cima, como a gente viu, um triângulo inscrito dentro de uma circunferência. Então, eu vou, nessas situações, usar a lei dos senos, ok? Então, vamos resolver esse exercício. Então, de frente para o ângulo A, vai estar o Azinho, né? Que vale, no caso aqui, vale 5 raiz de 2 centímetros. De frente para o ângulo de 45 graus, que é o vértice B, ó, tá o Bzinho que ele já colocou no exercício. Então, se você observar, a fórmula da lei dos senos, ela tem 4 itens. Você nunca vai usar esses 4 itens de uma vez só. Não tem como você fazer um cálculo dessa maneira. Então, você sempre vai usar de 2 em 2. Você pode usar o primeiro igual ao segundo, o primeiro igual ao terceiro, fazer combinações, né? O primeiro igual ao quarto,
o segundo igual ao terceiro e assim por diante, sempre combinando duas relações entre essas quatro relações que você tem, tá? Então, aqui nós temos que ver o que foi dado no exercício e comparar com as quatro relações que nós temos. Então, a gente trabalha com Azinho e com Bzinho. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pegar essas duas primeiras relações aqui. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer lá A sobre seno do ângulo A, que é igual a B sobre seno do ângulo B, ok? Essa é a fórmula que nós vamos usar. O Azinho, no caso aqui, ele vale 5 raiz de 2. Que é igual não, sobre, né, o seno do ângulo A. Seno de 30 graus. Ok? O Bzinho é o que eu quero saber nesse exercício sobre o seno do ângulo B. O ângulo B vale 45 graus. Tá? Uma dica bem esperta, pessoal. Antes de substituir esses valores aqui de seno de 30 e seno de 45, faça a multiplicação cruzada. Por quê? Porque esses valores aqui são fracionários, né? Então, se você substituir, vai ficar fração sobre fração, vai ficar uma conta bem mais difícil de você fazer. Então, antes de substituir esse seno de 30 e esse seno de 45, faça a multiplicação cruzada, que vai ficar bem mais tranquilo de você resolver a equação dessa conta. Seno de 30 graus vezes B é igual a 5 raiz de 2 vezes seno de 45 graus, ok? Então, seno de 30 graus vezes B, coloca o sinal de igual, 5 raiz de 2 vezes seno de 45. Agora sim, pegue lá sua tabela de arcos notáveis, o seu tabelão trigonométrico e faça seno de 30 graus é 1 meio vezes B, que é igual a 5 raiz de 2 vezes seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2. Como toda essa equação ela está numa multiplicação, uma equação é como se fosse uma balança, né? Esse lado aqui está equilibrado com esse lado aqui, porque eu tenho o sinal de igual, né? Então, se eu cancelar o 2 como denominador no primeiro membro da equação, eu posso cancelar o 2 também no segundo membro, que você não vai alterar o resultado. Olha como é que ficou fácil essa conta, ó. Agora ficou 1 vezes B é igual a 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, ok? 1 vezes B, esse 1 não precisa aparecer, né? Fica B. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2, gente? Raiz quadrada de 4, né? E a raiz quadrada de 4 é 2. 5 raiz de 4 é 2. Então, 5 vezes 2, 10. Lembrando aqui que as medidas estão em centímetros. Então, eu vou fazer aqui 10 centímetros. Ok, galera? Então, quem gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no nosso canal e continue tirando suas dúvidas sobre trigonometria e também de matemática. Tá bom? Abraço, tchau, tchau.